Tudo bem com vocês? Tudo em paz, com o coração tranquilo, passando momentos que todos nós, de alguma forma, né, estamos conhecendo, momentos tão diferentes, tão incríveis, né? Mas que, de alguma forma, estão nos educando, né? Interessantíssimo isso. Que fases como as que estão acontecendo estão fazendo, né, que a gente acabe adquirindo novas proposições, novos meios, novos hábitos, né? Isso que faz a genuinidade com relação à nossa própria evolução. Mas eu gostaria tanto de fazer com que vocês, na tarde de hoje, junto comigo, se possível, né, refletíssemos sobre esse estado existencial de cada um de nós, que, afinal de contas, um projeto da qual, então, né, tão bem preparado pela grandeza divina, pela bondade divina, conferindo a cada um dos filhos a oportunidade, então, da própria existência. É muito comum que, ao largo, então, digamos, então, de toda a nossa passagem, né, a gente vai sempre, de alguma maneira, percebendo, puxa, e aí, né, cumpri tal etapa, né, venci tal momento, né, hoje eu me sinto uma pessoa reformada sobre uma determinada situação, sobre uma determinada grandeza, né, digamos, então, já me sinto mais capaz com relação a certas funções que antigamente, no caso, não tinha, né, aonde eu quero chegar, né, quais são as proposições, tanto que eu quero tanto colocar para vocês. Bom, primeiro, né, primeiro que, embora tenha existido essa interrupção da qual estamos aqui vivenciando, né, vamos sempre lembrar que nada mais emocionante do que a própria vida social para que a gente possa perceber se a gente realmente está bem ou não bem com relação à própria vida, né? Tá certo que agora que esses bloqueios pelos quais nós estamos respeitando, que respeite você também, por favor, né? É claro que, de alguma maneira, agora estamos um tanto refreados, né, com relação à plenitude sobre isso. Mas não quer dizer que a gente não tenha condições, por vezes, de fazer com que em tais momentos, ou seja, em tais fases da nossa própria existência, haja a famosa reflexão, que de alguma forma, então, a gente deixa acontecer, que a gente permita, né, em cada um de nós, então, esses procedimentos maravilhosos com relação à reflexão, para a gente, no caso, perceber o que efetivamente tenhamos, no caso, mudado, conquistado, operado. É porque existe uma grandeza muito interessante sobre a própria existência e que eu gostaria tanto que a gente, no caso, pensasse. É como se fosse exatamente algo que fosse se tornando, né, sobre todo aspecto, sobre qual valor, né? As conquistas, né? E as conquistas, obviamente, sim, quando operadas, quando realizadas, né, faz com que todos nós nos sintamos perfeitamente mais felizes, mais suaves, mais tranquilos, né? E é comum, então, a gente sempre, no caso, ponderar que verdadeiramente é classificado por vezes de conquista, né? Que verdadeiramente é operado sobre a nossa existência, que de repente faz com que a gente, no caso, se sinta outra pessoa, se sinta, obviamente sim, outra, digamos, vou usar um termo, estrutura espiritual. Para isso, nós reservamos justamente uma parte de um capítulo, né? Uma parte de um capítulo que eu quero dividir com vocês, parte essa, lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral. Né? Lá no capítulo, né, 12 das leis morais, retrata justamente sobre perfeição moral. E quando se fala em perfeição, veja lá na abertura, fala sobre virtudes e vícios, sobre paixões, tá? Essas paixões, você no caso tem que entender que não tem nada a ver com aquele sentido, digamos, então, amoroso, coisa que o valha, né? São exatamente aqueles hábitos das quais, então, desenvolvemos, não tão intelectualizados, não tão operados, né? Que muitas vezes a gente acaba tendo condutas classificadas, então, de pensamentos não tão, digamos, ideais, né? Posições, por vezes, você diz assim, posições apaixonadas, pronto, que a gente percebe que não tem aquele filtro tão importante, né? Egoísmos, por exemplo, características de bem, tá, veja, é um capítulo extenso, é um capítulo bem extenso mesmo, mas o que eu queria tanto assim, tentar abrir a nossa conversa propondo que você fique, de alguma forma, sem a leitura da página completa, mas apenas aqui, ó, virtudes e os vícios. Tá? Vou até interromper exatamente isso, eu vou voltar a conversar com vocês e pedir que, nesse momento, então, precisamente agora, em tal momento, a gente possa praticamente assim, pegar de uma página, dividir essa página em duas colunas, tá? De um caderninho de alguém ali, pega emprestado, né? E num cantinho aqui da esquerda, você vai escrever, no caso, virtudes. Tá? Você vai, no caso, colocar virtudes.
E na da direita você vai colocar vícios. E vamos lá. Enquanto eu tento falar sem te atrapalhar, eu queria que você, no caso, fosse listando, né? Digamos, então, quais são necessariamente, sim, para você, isso que é importante, que você possa ter esse desenvolvimento, possa ter essa tranquilidade de operar com relação a isso, né? Para você, então, o que represente basicamente isso, né? Ou seja, vamos lá, que virtude, né? Qual é a tua virtude? Tudo bem? Não, vamos. É importante que você tenha essa capacidade, que você consiga exatamente colocar no papel isso. Veja, libere agora, né? Não fica aquela história de timidez com relação a isso. Nós temos que comemorar. Temos que comemorar exatamente conquistas operadas na nossa própria existência, hábitos que, de repente, então, no caso, eram hábitos até certo ponto reprováveis e deixamos de, no caso, executá-los. Ou seja, talvez você tenha passado alguma coisa da direita para a esquerda. Determinadas condutas, determinados vícios que, de repente, no caso, nós tenhamos, né? E, olha, colocamos, digamos, eliminamos, né, aquela passagem da nossa existência e isso fez com que fosse migrado, houvesse uma migração justamente de um lado para o outro. Que legal? De um lado para o outro, então, né? A partir do instante que a negação de um certo fato, você passa a operar coisas boas. E a partir dessas coisas boas, por que não comemorar? Já não faço mais isso. Já não tenho mais, digamos, tal hábito. Já não tenho mais tal conduta. E a partir daí você deixa, no caso, de ter um determinado, digamos, elemento viciante. Interessante, quando se fala em vício, né, tem um certo, né, rigor com relação a isso, de imaginar que quando a operação sobre vício está interligado basicamente ao quê? Digamos, a utilização de algo que, de repente, nos envolva a conduta, a um tóxico qualquer, né? Que, de repente, nos faça, né, imaginar exatamente o consumo alcoólico, né? Que nos remeta às proposições do próprio vício, na qual esteja envolvido o cigarro, coisa que o valha, né? Não, 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 não. Não estou dizendo dessas tramitações do vício que nos envolvem, inclusive, os contatos fisiológicos. Não, não, nada disso, né? Estou exatamente ponderando, estou preocupado exatamente que você, no caso, entenda sobre isso, né? Como sendo elementos que acabam estando na nossa organização emocional, né? Hábitos nas quais, então, por vezes, são aqueles chamados elementos que acabam nos incomodando, acabam nos trazendo situações não tão, digamos, confortáveis, né? E que se percebe, puxa, tem esse vício, puxa, eu preciso perder isso, eu preciso mudar essa situação. É sobre isso que eu quero que você entenda. Então, se você colocou alguma coisa lá sobre, digamos, álcool, cigarro, não, 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 eu quero que sejam coisas mais versadas à emoção, tá? Mais coligadas à própria emoção. Né? Mas não se preocupe, veja, calma. É muito comum, então, a gente ter sempre aquele juízo, né, incrível, né, como nós somos tão terríveis com relação a isso, né? E já começa assim, a preencher da direita de uma forma hábil, né? Olha, eu tenho isso, isso para mim não é legal, e vai listando, né? Eu sou uma pessoa que não tem paciência, eu sou uma pessoa que, de repente, então, a bondade... Tudo bem. Legal que você possa agora colocar, né, esta página à sua frente e notar as operações das quais, então, estamos prontos para dizer que seja importante que a gente opere sobre cada uma delas, ou parte delas, ou numa delas. Numa delas. Tá? Que a gente, no caso, então, tem estratégia de funcionamento com relação a isso. Agora, interessante que quando a gente fala sobre virtude, me vem à mente uma página que eu li de Luiz Sérgio, não sei se vocês conhecem, que retrata um tanto sobre isso. Ele faz uma afirmativa, ele coloca um delta existencial incrível a respeito disso. Ele diz que a plenitude e conquista de uma virtude para o espírito cabe em torno de experiências comutadas, somadas, adquiridas, trabalhadas, veja só, hein, operadas durante 8 existências em média. 8. Tudo bem, toda hora que você pondera numericamente, ainda mais com relação aos valores espirituais, né, a gente sempre tem assim um senãozinho, puxa, mas qual foi o quadro, qual foi a régua que ele utilizou então para mensurar exatamente isso, para colocar tal proposição, ou digamos então, fazer com que nós pensássemos na propriedade com relação a isso, né? Puxa vida, como, né, que ele chegou a tal determinação, a tal capacidade. Vamos ponderar?
exatamente com afirmativo, né? E quando você fala com relação a 8 existências, puxa, ainda vai me aqui, ó, né? Provocando em mim cálculos a respeito disso, dizendo, puxa vida, quais são as informações que a gente, no caso, recebe de alguns autores espirituais? Que o nosso quadro na erraticidade, ou seja, entre uma existência e outra, né, ela tem uma duração em média de 100 anos, né, geralmente em torno de 100 anos. Classificaríamos, então, nossa existência aqui, por exemplo, em torno de 100 anos. Vamos fazer o seguinte, faço de conta, então, que de alguma maneira, né, a gente colocaria justamente a proposição que estamos em torno de 800 anos em existências. Eu sei, 70 para um, 80 para outro, para alguns 90. Vamos fazer exatamente assim uma proximidade com relação ao próprio cálculo. Ou seja, aqui, reencarnado, digamos, neste plano, ou em planos correlatos, né, teríamos justamente quem? A ideia de 800 anos, para que, no caso, então, eu tivesse a experiência das comprovações dos fatos mentalizados. E, junto a isso também, né, precisamos, no caso, sempre perceber desse valor, desse intermédio entre uma e outra existência, que é a nossa fase na erraticidade. Tá? Então, eu colocaria o quê? Em termos de 800, se eu somasse mais 800, daria 1.600, eu vou dar uma reduzida, 1.500 anos. Ficou alta a conta. Tá? Ficou muito alta a conta. Né? E que nos faz, então, imaginar, puxa, desisti. Não, pera, é que tá. Se há uma virtude, é exatamente aquela da qual, então, que faz com que a gente, de alguma maneira, pesquise mudanças na nossa própria existência, busque conquistas. Né? Se é uma coisa genial na própria existência, está aí. Quando você, no caso, se entrega exatamente à proposição de que vamos lutar, vamos operar modificações incríveis, vamos adquirir processos incríveis na própria existência. Quando fala adquirir, para você entender exatamente a tramitação sobre isso, que significa tempo, né? Exatamente daquela fase da aquisição, bem como também da fase prática, né? Que, afinal de contas, todo esse recurso existencial, todo esse processo existencial, ele está interligado nas experimentações. Então, para você entender bem o que eu quero chegar, né? Vou fazer um curso. Vou fazer um curso, então, que prazo? Pode ter o quê? 3, 4 anos de prazo, né? Supõe um curso da qual, então, seja um curso envolvendo justamente uma parte superior, no ensino superior, né? E isso vai me ocupar durante 4 anos, por exemplo, né? Ou seja, eu vou ter exatamente 8 semestres, então, trabalhando sobre aquilo, enfrentando as situações das mais variadas possíveis. Muitas vezes, qual, né? Sempre, 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 sempre concorre contrário à tua meta. Situações que fazem com que você, de alguma forma, se afaste, né, daquelas proposições. Isso é muito comum. Você começa, de repente, a estudar, a fazer um determinado curso, né, e começa na vizinhança da tua ideia, digamos, da tua própria existência. Quando eu falo vizinhança, ou seja, em todo, né, o entorno da tua vivência, né, aquelas famosas conspirações. Não, nada disso, isso não te leva a nada. Imagina, você vai perder tal coisa, nós vamos estar juntos, você não está. E você fala, puxa vida, meu Deus, como estou, de repente, então, simplesmente, não digo me afastando, mas eu estou projetando, né, sobre isso, uma forma de existência que para mim vai ser melhor, vou conquistar um determinado fato, né? E com esse fato conquistado, para mim vai abrir, né, uma etapa, digamos, então, no meu horizonte, na minha forma, vivência. Você, então, luta por aquilo. Então, você já enfrenta durante o próprio curso um monte de valores contrários, né? Fazendo com que você, então, de repente, possa até parar, né? Aquela famosa, vou trancar a matrícula, espera um pouco, dou continuidade. Então, puxa vida, eram 4 anos, né? 8 semestres, agora serão 10, né? Semestres, não 10 anos, tudo isso acontece, isso é muito comum das mais variadas ideias, então. Até que você conquiste, ótimo, você venceu. Que etapa maravilhosa, que etapa e conquista, né? Genial, então, na própria existência. Mas o que eu quero que você entenda, né? Que, de maneira alguma, que ele tem que ser colocado ao lado. Pelo contrário, né? Essa conquista tem que ser operada. Ela não pode ser colocada exatamente o quê? Um escaninho ali, né? Num armário qualquer imaginativo, né? Deixa lá, pronto, conquistei. Imagina, né? Não a obra que você compra e não folheia, não lê. Tem que ser lida, né? Não vai enfeitar uma estante, de maneira alguma. Ela tem que fazer com que, de alguma forma, aquilo proporcione a você execuções maravilhosas na sua própria existência. E são conquistas.
As conquistas são legais, são alavancas incríveis, que te lança exatamente, sim, às expectativas da nossa própria existência, as nossas conquistas tão ideais. Então, quando se diz com relação a isso, uma comparação que me vem à mente agora, mais fácil de você perceber, são os cursos técnicos, tão legais, tão geniais. Então, de repente, fazer curso de mecânica automotiva. Vou fazer um curso de mecânica automotiva. Então, eu não sei exatamente agora, não tenho ciência plena sobre isso, mas vamos supor que demorasse aí cerca de 3 anos. E você, durante 3 anos, né, não sei se também o curso seria feito assim todas as noites, mas normalmente esses cursos são oferecidos em horários bem diferenciados, né? Mas você vai lutando assim, dia após dia, semana após semana, conquista após conquista, faça uma prova aqui, uma elaboração lá, uma parte técnica aqui, né? Uma prova, digamos, então, prática, então, conquistou, perfeito. Conquistou, obviamente você precisa colocar aquilo em prática. Precisa colocar aquilo em, obviamente, o quê? Determinação para que você possa realmente reconhecer tudo que você ter feito. Virtude, basicamente, funciona assim. Não é um elemento da qual, então, a gente, no caso, adquire e aquilo fica ali, né? No nosso cantinho do armário existencial. Pelo contrário, a virtude, sem dúvida nenhuma, ela quer espaço. Ela quer que, de repente, aquilo seja realmente praticado junto à tua própria existência, à tua própria forma, então, no caso de viver. Tá? Então, quando a gente fala assim, puxa, paciência, essa é super debatida, né? Meu Deus, essa daqui sempre, no caso, então, quanto somos testados, né? Eu digo somos testados com relação justamente a isso. Mesmo que de repente agora você possa imaginar assim, não, imagina, está tão mais fácil para mim, né? Porque dada então essa percepção da qual nós, como sociedade, fomos inseridos, né? Da qual então precisamos tanto cumprir, né? Esse isolamento, minha paciência agora está mais tranquila, porque esse contato, por vezes, com tantas diferenças, com tantas emoções, não tem acontecido. Imagina, você sabe que tem. Você sabe, né? Você sabe muito bem que tem, né? Quanto muitas vezes você ali naquele meio de percepção na televisão, por exemplo, né? Você que observa, acompanha aqueles jornais, né? E aquelas pessoas não utilizando máscara, por exemplo. Meu Deus, como pode, como a pessoa tem... E aí você percebe que você chega a inflamar, basicamente, em relação ao teu comportamento, com uma reprovação categórica e certa. Categórica e certa. E muitas vezes isso acontece onde? No teu condomínio. No teu condomínio, né? Você vai, por exemplo, assim, dar uma escapadinha do seu apartamento, que regiamente você está ali, ó, sempre cumprindo aquele hábito necessário, adquirido, né, em função dessa pandemia, né? E você vai levar, né, o lixo, por exemplo, lá no subsolo, né? Vai colocar na lixeira. E está lá instruído que, de repente, então, olha, pessoas estranhas não devem ocupar o mesmo elevador, só se for da mesma família, né? Mas sempre com máscara, aquela coisa toda, de repente você está ali, né, migrando justamente para o subsolo, tchum, entram 2, 3 pessoas, né, e nem pedem licença, já entram e vão se ocupando, não respeitando exatamente as orientações que o próprio condomínio confere. Isso te irrita profundamente, você está sendo testado. Né? Está sendo testado justamente em quem? Nessa forma de convivência, nessa grandeza social pela qual, né, nós estamos inseridos a todo instante, a todo momento, então. Porém, como exemplo, quis colocar isso como exemplo, onde a gente vai treinando por vezes, né, a nossa paciência, vai treinando por vezes o nosso olhar, né? Não diria que é um olhar, digamos, então, de compreensão por vezes, né? É um olhar de reprovação, que as pessoas de alguma forma possam, né, imaginar, possam de alguma forma. Mas vamos sim, vamos ponderar exatamente sobre essa pergunta. Né? Vamos juntinhos ler exatamente um trecho dessa pergunta para que você possa acompanhar precisamente sobre isso. Olhe lá. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Incrível, né? Kardec, na proposição dele, que a gente, no caso, pensa, por vezes, na construção até de um capítulo, né? Ou de uma ideia, quando você passa, então, a defender uma posição. É comum você começar exatamente de algo que esteja, digamos, aqui embaixo, né? Ou seja, provocando sempre um aspecto ascendente na proposição, um aspecto crescente na proposição, dentro de toda a construção. Mas olha, Kardec já coloca qual a mais meritória de todas as virtudes.
E aí a colocação genial sobre isso, né? Que afinal de contas todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Legal. Isso então nos faz pensar exatamente sobre a condição de que, afinal de contas, tudo que efetivamente, né, esta grandíssima organização genial criada pelo Pai, cada um de nós então, nós espíritos, né, temos então toda esta condição em pensamento, todas, refletem exatamente condições, refletem exatamente posições, nos levando justamente ao mérito. Não há, né? Assim, a gente pode falar, olha, bondade, né? Digamos então, a paciência, a benevolência, a humildade. Não, todas, nos levam exatamente a essa forma integral e importante, né? E a colocação na continuidade, que é muito importante você ler calmamente, a tela está aí aberta para você acompanhar calmamente sobre isso, né? A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento de maus pendores. Opa! Vamos dar uma paradinha? Vamos lá juntos então, olha só que legal, né? Quando então coloca-se basicamente isso, né? E essa reflexão é tão legal, né, que há sempre, né, quando há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Esse refrear, né? Por vezes, então, a gente vai filtrando. É interessante isso, né? A gente, no caso, vai somando aspectos, né? Vai somando situações, não estou falando manias, somando coisas boas, né, na própria existência, né? E, de repente, claro, trabalhando-se, né, exatamente como em outra, você se pega praticamente sobre um fato que eu sempre acho elogiável. Aquele fato da qual, então, a pessoa simplesmente não critica, não dá continuidade, de maneira alguma, a uma posição que é dada sobre alguém. Não entendi, Paulo. Quer ver? Você entender? Vamos falar de família. Né? E, dentro disso, então, naquela conversação, que muitas vezes é muito comum acontecer, né, nas famílias que acabam se reunindo para um evento qualquer, para um aniversário, né, e aí começa o que é uma crítica sobre alguém, né, da própria família, ou alguém da própria cidade, ou alguém do núcleo da qual conheçam, né, e aí, de repente, então, começa-se exatamente traçar, né, traçar elementos a respeito da pessoa, aquele alinhavar de posições, então um declara um fato, o outro já emenda, né? Como se fosse exatamente necessário que todos que estivessem ali reunidos, então, opinassem sobre aquela pessoa, né? Aquela pessoa, então, na qual esteja em questão uma análise, né? Não está presente, né? Nós temos um conforto incrível em relação a isso, né? A dizer exatamente por vezes sobre o outro, né? Não na presença dele, de forma alguma, não na presença dele, né? Na proximidade, a gente, no caso, teria, por vezes, né? O que é o ato sugestivo com relação a essa conquista, né? Resistência, né? Resistência, então, mas que resistência voluntária. Resistência voluntária. E quando você fala em resistência, você obviamente já pensa em algo físico, né? Como se fosse então, aquele batalhão, né? De repente, então, frente a frente a uma posição, e simplesmente não, de maneira alguma. Aqui não se passa, aqui não se vai, como se fosse aquelas membranas filtrantes exatamente do nosso organismo, né? Ou de repente, então, o que você puder imaginar como barreiras colocadas, efetivas, né? Ali, com relação justamente a não admitir, olha, não no caso, achar interessante que eu dê, né, continuidade, quebrando aquela corrente de pensamentos que de repente são feitas sobre alguma pessoa, um fato, uma determinada posição, uma determinada situação. Bom, veja, essa é exatamente uma proposição de exemplo, o que é uma resistência, né? E é tão comum, isso infelizmente, pode dizer para você que seja comum, mas o é. É um tanto comum que tenhamos, por vezes, presenciado fatos assim, ou na nossa inocência, veja, na nossa inocência, participado basicamente com a soma em relação a isso. Porém, da proposição da qual esteja tão disposto que você possa realmente, no caso, entender, né? Observe sim, né? Tendo essa virtude, então, como resistência voluntária, consciente, amorosa, ideal com relação a isso, né?
faz com que, de alguma forma, então, a gente já possa imaginar que, olha, não quero, né? Eu não acho interessante que isso esteja junto a mim. Não acho legal que esse valor esteja próximo. Não quero somá-lo. Pronto, não quero somá-lo na própria existência. Ótimo. Você fez um aspecto interessante de uma barreira, então, ideal sobre isso. Mas a sublimidade da virtude, veja, agora vem o ato, então, interessantíssimo para a gente, no caso, considerar, né? Consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Ah, tá. É. O ato puro, o ato sublime, a condição, então, digamos, de libertação, estaria justamente em relação a isso, né? Da gente entender que, dentro disso, então, a gente simplesmente, então, faria com que o nosso interesse, de maneira alguma, existisse, em detrimento ao interesse do próximo, sem segundas intenções. Vamos, apegue-se a isso que a gente precisa fazer um comentário sobre, hein? Tá? Sem segundas intenções. Porque, afinal de contas, o que normalmente acontece exatamente na nossa própria existência, exatamente o que na nossa própria condição de trabalho, por vezes, né? É tal fato, né? A gente, no caso, então, é sempre levado a conceder, a ter uma concessão, a, de repente, dar o abraço, dar exatamente a condição de fazer com que a pessoa, né, seja aceita, mas sempre sobre condições, né? É incrível isso, como nós somos, por vezes, né, um comportamento, desculpa dizer assim, somos, né? Tudo bem, se não é o seu caso, eu peço mil desculpas em relação à minha afirmativa agora, né? Como posso dizer de mim, né? Como posso agora falar de mim? Por que não? Vamos lá, né? Quando então uma concessão foi feita a alguém de minha família, né? Eu simplesmente cheguei a ela e falei, tá bom, vamos lá, né? Isso vai ser feito então agora, vamos então realmente agora reorganizar toda a nossa existência, vou reorganizar agora os nossos... porém, sempre colocamos um porém, né? Uma vírgula, tá bom? E isso não é tão saudável, não é tão legal. Tem que perceber que tem que ser alguma coisa realmente, olha, sublime. E quando se fala em sublimidade, existe toda uma negação com relação aos interesses que, de repente, então, aquilo praticado reverta a cada um de nós. Veja só, né? Aquilo praticado reverta, então, a cada um de nós. Então, este momento é um momento muito importante, né? É um momento muito importante. Então, sobre sublimidade da virtude, consiste no sacrifício do interesse pessoal. Guardem isso, hein? Né? Pelo bem do próximo, sem qualquer que seja a segunda intenção. E os espíritos acabam, então, respondendo sobre tal fato a Kardec, colocando algo que sempre é debatido em qualquer que seja a temática, qualquer que seja, digamos então, as proposições a respeito da chamada perfeição. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Essa, sim, efetivamente se torna a mais meritória, digamos então, proposição de virtude. Aquela que está fincada, aquela que está alicerçada exatamente no conceito da própria caridade, né? Da própria, então, proposição, né? Fazendo com que a gente possa imaginar qual seria exatamente a referência para que a gente, de alguma maneira, né, entenda o quanto estamos, a todo instante, né, levados, conferidos, convidados, né, exatamente essa prática tão maravilhosa da própria existência, da nossa própria condição, então, sobre esses elementos dados em relação a isso. Então, veja, né, sempre, sempre, sempre pensar sobre tal condição, sobre tal valor. Capítulo enorme, capítulo maravilhoso, cada pergunta desse capítulo vai mexendo exatamente com as proposições da nossa existência, vai fazendo com que a gente, no caso, repense uma filosofia maravilhosa de conduta existencial, né? Que, de alguma maneira, então, a gente, no caso, vai pesquisando valores formidáveis a respeito disso. Mas eu gostaria tanto que vocês, então, não digo assim, trabalhar já com o capítulo, a gente pode juntos, né? Juntos, em próximos encontros, então, fazer com que, de alguma forma, a gente possa perceber, né, exatamente sobre ele. Mas eu convido cada um de vocês a, se possível, né, encontrar nesse capítulo a pergunta 903.
Pergunta 903 desse capítulo. Ela sempre me chamou muita atenção. Muito, 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 muito. Mesmo que eu não projete a pergunta aqui para você nesse instante, mas a pergunta em si trata basicamente assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Meu silêncio tem significado. Tá? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E aí é a hora que você pensa um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Tá? E quando a gente fala sobre virtudes e vícios, a gente vai falar assim, puxa, mas uma pena, eu preciso dominar um pouquinho isso aqui. Quer dizer, um pouquinho não, bastante isso aqui, né? Mas vou dizer um pouquinho como sendo que a ideia da gente, no caso, não viver mais naquele estático elemento existencial, que a gente, no caso, possa imaginar exatamente a nossa condição motora, sempre se movimentando. Né? Nós somos criados simples e ignorantes, mas, olha, enviados, né, sem detença ao progresso. Então, portanto, isso exige mobilidade, exige dinâmica, a gente não pode estar ali, né, no caso, paradinho. E quando a gente fala assim, estudar os defeitos alheios, tá, mas é interessante que quando a gente fala assim sobre a nossa existência, como as leis da sociedade, no caso, que eu confesso a vocês, que é um capítulo maravilhoso com relação ao estudo também, é inegável que a gente acaba observando, que a gente acaba notando, que a gente acaba se impactando, né, com o comportamento do próximo, né? Então eu convido vocês, dado exatamente ao nosso tempo, né, mas eu convido, sinceramente, que vocês dê uma lida, né, em tal pergunta, dê uma pesquisada com relação a ela. Seria tão interessante que você não buscasse a resposta dela agora, que você, no caso, a lesse, tá? Se tiver a obra aí, estudando juntinho então, e tente, no caso, fazer com que, de alguma maneira, você, olha, não deixe nos seus olhos, não deixe à vista de você a resposta que os espíritos dão, né? Porque é legal de, no caso, perceber exatamente sobre isso, né? Fazer com que a gente possa imaginar qual seria, né, a nossa opinião a respeito disso. Bom, então, fica como proposta, para que vocês possam, de alguma maneira, terminar, né, essa etapa juntos, né? Até no próximo encontro, dar uma retrabalhada com relação a isso, dar uma, digamos, repesquisada nesse capítulo tão importante que retrata sobre a nossa perfeição, a nossa grandeza moral. Até lá! Olá, amigos! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz e que estejam com saúde. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as leis que nos regem. Vamos tentar entender um pouquinho sobre essas leis, aquilo que nos é possível compreender, né? Por isso o tema de hoje, do nosso encontro, são os caracteres da lei natural. Bom, a lei natural é a lei universal, é a lei de Deus. Vamos tentar compreender então um pouquinho desta lei. Primeiro, vamos pensar qual é o significado da palavra lei. Bom, a lei, se procurarmos, né, no dicionário, a lei significa um conjunto de normas, um conjunto de regras, de princípios, né, que é elaborado, que é ditado por uma autoridade, né, um corpo de autoridade competente de uma sociedade, fazendo então, impondo a esta sociedade uma obrigação de fazer ou não fazer, sob pena de sanções. Certo? Então, esse é o significado da palavra lei, esse conjunto de normas, esse conjunto de princípios. Nós temos, dentro da nossa vida, dentro daquilo que nos rege, nós temos a lei
humana e nós temos a lei natural, que é a lei de Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre a lei humana. A lei humana, ela é, como dissemos anteriormente, elaborada, né, pelas pessoas que têm competência de fazê-la, mas não podemos esquecer que ela é elaborada por seres imperfeitos para uma sociedade imperfeita. Como conclusão, nós temos então que as leis humanas são leis imperfeitas, certo? Mas esta lei humana, apesar da sua imperfeição, ela ao longo do tempo, ao longo, né, da humanidade, ela vem sim se aprimorando. Por quê? Porque ela vai em consequência do progresso da humanidade. Ela age de acordo com o progresso dessa humanidade, a qual fazemos parte. Então, a humanidade progredindo em valores, progredindo em senso de justiça, em equilíbrio da vida em sociedade, né? Esta lei humana, elaborada pelos seres imperfeitos, também vai se aprimorando, tá? Então, nós temos que é notório que a humanidade, apesar de apresentar ainda inúmeros e grandes problemas, a humanidade vem tendo um relativo progresso, certo? E essas leis, elas vão também seguindo o progresso dessa humanidade. Tá? Então, mas mesmo assim, essa lei humana, ela está muito, muito longe de um ideal de justiça, certo? Mas é a lei humana, a qual nós somos regidos, a lei humana. E esta lei, ela é, como nós já falamos, uma lei perfeita, né? É uma lei mutável, né? Porque já dissemos também que essa lei ela vai se alterando conforme a época, conforme o tempo, conforme o desenvolvimento dessa sociedade. Ela também se altera, certo? São leis efêmeras, porque elas passam, elas se transformam. Aí nós temos a lei natural, que é a lei universal, que é a lei de Deus. Esta lei natural, ela é a verdadeira lei que nos rege. Ela é a lei de Deus. É aquela lei em que nós não podemos nos desviar, porque senão não encontraremos a felicidade verdadeira, né? Ao mesmo tempo que nós temos que nos submeter à lei humana, né, para vivermos tranquilamente em sociedade, para vivermos dentro daquele contexto aceitável, né, dentro da sociedade, em equilíbrio, nós temos uma lei superior a esta, que é a lei de Deus, que é a lei natural. Como no nosso ordenamento jurídico, né? Nós temos então a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, né? E abaixo da Constituição as outras leis, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis específicas, né? Que se submetem a esta lei maior, que é a Constituição Federal. Nós temos, então, nessa lei humana que nos rege, um senso, sim, de justiça, certo? Que está perseguindo o desenvolvimento dessa humanidade. Mas este senso de justiça, por mais que já esteja algo transformado, que já esteja se aprimorando, está muito longe da justiça da lei de Deus. Essa é uma diferença muito grande. Mas
independente disso, existe essa lei natural, que é a lei universal de Deus, regendo tudo e todos. Essa lei natural, lei de Deus, é uma lei perene, ou seja, ela não se modifica com o passar do tempo. Ela é como é desde o início da humanidade. Porque ela é uma lei diferente da lei humana, ela é uma lei perfeita. Por quê? Porque é feito, né, pela perfeição divina, não pelos seres imperfeitos que somos nós. Então a lei de Deus é lei perfeita, certo? E se nos afastarmos desta lei de Deus, não encontraremos a felicidade, porque este é o caminho correto a ser percorrido, dentro da lei de Deus. Então, nos afastando dessa lei é quando seremos infelizes, quando iremos cometer equívocos, né? E vamos, com certeza, receber as consequências deste caminho errado, deste caminho equivocado em que passamos a caminhar, aquele caminho errado que escolhemos, certo? Na questão do Livro dos Espíritos, questão número 616. Então Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos, eu vou ler. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Olha a resposta dos espíritos. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funde em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então aqui os espíritos nos respondem. Então, primeiramente Kardec pergunta, a lei de Deus, ela se transforma, né, com a sociedade, ela se transforma em épocas diferenciadas, em uma época ela é de um jeito, em outra época ela é de outro jeito? Essa é a pergunta que Kardec fez. E os espíritos respondem que não, porque Deus não se engana. As leis de Deus, desde o início, ela é perfeita. A lei de Deus é perfeita e ela é imutável. Então, essa lei acompanha a humanidade desde sempre. Nós, a nossa lei, né, elaborada por nós, seres imperfeitos, essa lei sim, essa lei necessita de transformação constante, porque ela está longe da perfeição, porque nós estamos longe dessa perfeição. É isso que os espíritos respondem. Mas, dentro dessa resposta, existe algo muito importante que nós devemos considerar. Então, no final da resposta, eles falam assim, que existe uma harmonia entre o universo material e o universo moral. Então, aqui, os espíritos estão separando, mas eles separam verdadeiramente para o nosso melhor entendimento. Então, eles dizem que as leis que regem o nosso universo moral está em total harmonia e equilíbrio com a lei de Deus que rege, né, o nosso universo material. Então, aqui eles separam matéria e espírito, né, para nosso melhor entendimento. Mas, na realidade, a lei de Deus, ela abarca tudo, tudo e todos. Ou seja, a maioria de nós, muitas vezes, a sociedade em si, nós temos então como costume, como pensamento equivocado, de separarmos ciência da espiritualidade. Como se a matéria ela não fosse regida por uma lei maior.
como se a lei de Deus ela fosse destinada apenas à vida espiritual, ou à noção do espírito, como entender, né? Como qualquer um tem seu entendimento. Mas não, os espíritos nos deixam claro que a lei de Deus, ela abarca tudo. Ou seja, as leis da física, as leis da química, né? Ou seja, a ciência, o objeto de estudo da ciência é regido pela lei de Deus. Então, desde do mineral, desde do vegetal, dos menores organismos unicelulares, os elementos, a composição desses elementos, tudo isso é regido pela lei de Deus. Isso é um fator importante que nós não podemos nos esquecer. Então, existem duas vertentes que os Espíritos nos disseram para nosso melhor entendimento: o universo material e o universo espiritual, ambos regidos pela mesma lei, a lei de Deus, certo? E essa lei de Deus sabemos que é perfeita, então essa harmonia entre um e outro também deve ser perfeita, tá? As leis divinas então regulam toda essa parte, regula tudo. Por quê? Deus é o Criador, né? Deus é o Criador, Ele criou tudo e a lei é de Deus. Então tudo está sob essa lei universal, que é essa lei natural. Então é um equívoco muito, muito grande separarmos, né? Separarmos a matéria da espiritualidade. Só que nós temos que compreender uma e compreender outra, mas ambas estão de acordo e são regidas pela lei natural, que é a lei universal, certo? Tudo é lei divina, porque Deus é criador de tudo. Então, para que a gente possa compreender melhor tudo isso que nós estamos falando, a resposta dos espíritos, para que possamos compreender, nós temos que entender então como compreender Deus, né? É difícil, é impossível para nós ainda. Nós não temos a condição de sondar a natureza de Deus. Não temos, nós não temos esse entendimento, nós não temos essa condição. Não é ainda para nós, porque nós somos muito imperfeitos. Nós estamos em moral e em conhecimento e em grau de entendimento muito, muito distante do ideal para qual fomos criados, que é a angelitude, que é a nossa perfeição. Nós estamos ainda muito distantes disso, então nem vamos tentar entender e compreender, porque nós não temos a condição para isso. Mas, sabendo disso e para nosso auxílio, né, como um cuidado, na codificação, os espíritos que participaram da codificação da doutrina espírita, no livro A Gênese, que é um dos livros, né, dos 5 que formam o Pentateuco da doutrina espírita. Então, no livro A Gênese, os espíritos nos informam, então eles trazem para nosso conhecimento, eles trazem para nosso estudo os caracteres, os atributos de Deus. Porque como não podemos compreender, né, essa divindade, não podemos compreender Deus, a natureza de Deus, então, pelo menos que saibamos os seus atributos, para que não façamos confusões, né, para que possamos compreender melhor as suas leis e segui-las mais facilmente. Então, quais são os atributos de Deus? Bom, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o Criador. Deus é eterno, nada antes de Deus, certo? Porque Ele é o Criador.
Deus é imaterial, pois vamos voltar nesse atributo. Deus é onipotente. Por que onipotente? Deus é onipotente, onipresente. Por quê? Porque suas leis, a lei natural que nós estamos analisando hoje, a lei universal, ela está regendo tudo e a todos. Tanto a parte material quanto a parte espiritual. Tudo é regido dentro desta lei universal, que é a lei de Deus. Tá? Deus é soberanamente justo e bom, ou seja, suas leis são justas, são perfeitas, não existe injustiça na lei de Deus. Pode sim existir na lei dos homens, mas não na lei de Deus. E Deus é infinitamente perfeito e único, certo? Como nós sabemos, Deus é único e é perfeito. Então, se o atributo de Deus é essa perfeição, essa bondade, essa justiça, naturalmente, como consequência, as leis naturais, né, que é essa lei universal, ela é uma lei justa, perfeita para nós e de pura bondade, certo? E aqui eles dizem também, então, que Deus, ele é imutável, como é imutável a lei de Deus. Os espíritos já responderam para Kardec naquela questão 616 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus não se altera em tempo algum. Desde o início, ela é como é. E vai ser sempre assim, porque ela já é a perfeição. Nós aqui estamos aprendendo, evoluindo, né, nos transformando para compreendermos cada vez melhor esta lei e praticarmos, vivenciarmos esta lei em nós. Agora a lei de Deus é perfeita e imutável. Então, nós temos que compreender, quando eles dizem que um dos atributos de Deus é ser imaterial, ou seja, não é matéria. Então, nós temos que compreender, tentar compreender o máximo que conseguirmos essa essência de Deus, porque nós não temos a condição, como os próprios Espíritos disseram, nós não podemos compreender Deus em sua essência total, porque nós não temos essa condição. Mas nós já temos uma informação muito importante que nos tira de enganos de séculos, né? De enganos que a humanidade vem trazendo consigo por muito tempo. Primeiro, que Deus é único, e segundo, Deus não tem matéria. Então, quantas vezes a gente acaba mesmo falando, né? Nós falamos isso. Os olhos de Deus, né? As mãos de Deus. Mas nós temos que compreender que não existe, nesse sentido que nós estamos pensando nessa parte material, não existe olhos de Deus e mãos de Deus, porque não existe essa matéria. Por isso que eles falam que nós não temos condições de entender a natureza de Deus, porque não é uma matéria, não é um ser com mão, com os olhos, como a gente costuma dizer. Não é. E isso é importantíssimo, porque nós vivemos por muitos e muitos séculos dentro de um engano, né? Achando que Deus era aquela figura masculina, aquele homem, né? Que estava ali nos espreitando, nos olhando. Não, não é assim. Só que, por outro lado, também nós não temos a condição ainda de compreender essa essência, essa natureza divina. Mas nós temos que nos contentarmos e ficarmos muito agradecidos pela informação que os Espíritos nos trouxeram. Porque isso sim nós temos condições de compreender, se desejarmos. Os atributos de Deus, que para nós já é um grande ensinamento, nos faz
repensar, nos faz analisar, né? Nos faz evoluir dentro deste crescimento de entendimento da natureza divina. E é o que basta para nós no momento, porque é dentro da nossa limitação, é aquilo que podemos compreender. E ainda assim não compreendemos totalmente, mas é o que podemos perseguir dentro desse entendimento. Então são os atributos de Deus, não é? Essa perfeição, é eterno, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é onipotente, é soberanamente justo e bom. É isso que nós temos que focar, certo? E dentro disso, claro, suas leis que são como seus atributos, tá? Existem vários mundos, isso a doutrina espírita nos ensina, vários mundos, com características diferenciadas. Então nós temos os mundos primitivos, nós temos o mundo de expiação e prova, como é nosso planeta Terra. Nós temos o mundo de regeneração, os mundos ditosos, né? Então existem várias classificações dos mundos, né? Onde podemos habitar, quando tivermos a condição necessária. Então, os Espíritos nos ensinam que a lei de Deus, essa lei universal, ela é única. Ela é única e ela é imutável. Mas dentro de cada mundo, porque existem as características diferenciadas em cada mundo, né? Dentro de cada mundo, então, elas são apropriadas à natureza daquele mundo. Por exemplo, o mundo primitivo, o fluido que forma este mundo primitivo, é muito diferenciado, é muito diferente do que forma o nosso planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. O mundo de regeneração, que é algo superior ao nosso, que é aquele que nós estamos em processo lento e gradativo de transformação, né? Aquele que desejamos conquistar, esse também tem uma natureza de fluidos que o formam diferenciado do nosso. E assim por diante. Os ditosos, né? Então assim por diante, tá? Então, dentro de cada formação destes mundos, com os fluidos que lhe sustentam a vibração e a formação, a lei de Deus então se torna apropriada a cada um. Mas com todas essas mesmas características, claro, de imutabilidade, né? de soberanamente justa, de bondade, enfim, de eternidade, né? Então, mesmo se apropriando das diferentes características, que são as necessárias para cada mundo, a lei continua com os seus atributos, porque o Deus é único dentro desses atributos, certo? É só a questão do desenvolvimento daquele mundo, mas as características são as mesmas. No livro Caminho e Verdade e Vida, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 41, eu vou ler o capítulo para vocês, que não é muito longo, e é um bonito capítulo chamado A Regra Áurea. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea. Aqui, a regra áurea, nós vamos entender como o quê? A lei de Deus, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores, ou seja, a condição de cada um desses missionários, desses embaixadores do Cristo, como Emmanuel diz,
condição de cada um de exemplificar esta lei, né? Enfim, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, porém procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, com o nosso Mestre Jesus, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e a exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Que bonito este texto! Então, o que os Espíritos, o que Emmanuel aqui quer nos dizer? Que em todos os tempos da humanidade, nós fomos agraciados pela informação desta lei maior, que é essa lei de Deus. Como ela é eterna e nos rege desde o princípio, né? Em todos os momentos existiram missionários, né, os embaixadores do Cristo, como chamou Emmanuel, de Deus, como chamou Emmanuel, né? Então, em todos os tempos, nós fomos agraciados por figuras que tinham esse conhecimento maior e a missão de nos trazer, de nos revelar esta lei universal. Claro, dentro dos limites daquilo que poderíamos compreender. Mas não foi, obviamente, sabemos disso, totalmente compreendido, porque também não foi totalmente difundida da melhor maneira possível. Como Emmanuel nos diz, muitos se perderam porque não conseguiram vivenciar esta lei como exemplo para aquela sociedade, para aquele mundo daquele momento, né? Então, eles falavam, mas não vivenciavam, não mostravam, não deram o seu testemunho maior desta lei, também por suas limitações. Então não foi totalmente entendido, mas sempre nós tivemos, como misericórdia divina, esta possibilidade, né, de conhecer a lei de Deus. Apesar que sabemos que a lei está onde? Está na nossa consciência. Todos nós temos a lei de Deus em nós. Mas nós precisamos de exemplos para despertarmos para essa consciência que nós temos, ainda lá escondidinha, né? Então, em todos os momentos nós tivemos, mas muitos falharam. Mas mesmo dentro de suas falhas, alguns ensinamentos aconteceram com toda certeza. E o mundo foi se desenvolvendo. Mas existe um único missionário, que foi Jesus, o nosso Mestre Jesus. Ele sim exemplificou com todo o seu amor, com toda a sua abnegação, a todos, à vista de qualquer um, né, como Emmanuel diz, nas praças públicas, ou seja, ele era a própria lei de amor de Deus. Ele exemplificou para nós. Por isso que a vinda do Cristo, as palavras do Cristo, a vida, o apostolado do Cristo é eterno. As suas palavras, suas atitudes não se transformam, porque elas são eternas para nós como ensinamento. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos qual que seria então, quem seria para nós, né, um exemplo a ser seguido. Vede Jesus, é a resposta dos espíritos, porque ele sim, ele falou e ele viveu a lei de Deus para nós, nos ensinando. Então Jesus é o nosso modelo,
Jesus é o nosso guia, pelos seus passos, pela sua caminhada, pelos seus exemplos, seus ensinamentos. É Ele que devemos seguir para caminharmos com toda certeza dentro desta lei universal, né? Sem nos desviarmos dessa lei universal. Sempre pensarmos no Cristo. O que faria Jesus? Como agiria Jesus? Por mais que ainda estejamos longe dessa conduta irrepreensível, com certeza estamos muito longe, mas se começarmos a analisar os nossos atos, as nossas palavras, as nossas atitudes, dentro do que o Cristo poderia fazer naquele momento, se estivesse em nosso lugar, aí sim, nós vamos então conquistando esta caminhada de uma maneira mais tranquila, porque teremos como exemplo do nosso dia a dia as atitudes do Senhor, as atitudes de Jesus, do nosso mestre, do nosso guia e do nosso modelo. Então nós temos também como ensinamento dos Espíritos, quando Kardec questiona se no mundo espiritual o Espírito entende melhor a lei de Deus. Os Espíritos respondem que depende da condição do Espírito, né? Depende de como ele retorna ao mundo espiritual e lá estando, como ele busca essa transformação, esse entendimento ou não. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio que não é ferido. Então, tanto aqui quanto lá, se não for do nosso desejo esse entendimento, nós vamos deixando para trás, até o momento em que o progresso irá acontecer em nós, certo? Mas aí, à custa de sofrimentos, à custa de maiores transtornos dentro dessa nossa existência de espírito imortal. E podemos evitar caminhando, seguindo as pegadas do Cristo. Como os Espíritos nos disseram, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo, né? Ele é a personificação desta lei de Deus, desta lei universal, desta lei natural. Então, vamos tentar seguir os passos de Jesus, por mais difícil, por mais que ainda tenhamos as nossas limitações e os nossos enganos, mas este é o caminho que devemos seguir. Né? Este é o caminho que temos que percorrer para encontrar em nós a lei de Deus que está em nossa consciência. Ela vai se aflorando, ela vai se mostrando, porque estamos nesta busca. Então é Jesus, o nosso caminho, nosso exemplo, aquele a quem devemos seguir para vivermos dentro desta lei natural. Eu agradeço muito a atenção de vocês e peço a Jesus que abençoe a cada um. Muito obrigada.